E aí o que acontece? Eu comecei a falar, terminei aquele tema lá, Aristóteles, que é a filosofia clássica grega que a gente conhece, todo mundo conhece e tal, que acho que, curiosamente, do ponto de vista histórico, naquele momento histórico, sucumbiu, assim, sumiu, junto com uma espécie de ocaso da civilização, uma espécie de ocaso da civilização grega, né, que se mistura ali, vamos chamar de greco-romana e tal, porque elementos da civilização grega, elementos da civilização romana vão acabar nos fornecendo, né, as bases da sociedade ocidental, né, da nossa sociedade e tal. Você chama de greco-romana, mas os princípios elementares ali daquele mundo grego foram meio que despedaçando. Por conta das invasões macedônicas, numa primeira leva, depois por conta do domínio romano, que durou aí muito tempo. Nesse momento em que o Aristóteles morre e a Grécia fica meio carente de um grande filósofo, né, o pensamento aristotélico, o pensamento platônico, ele meio que submerge, né, e o que vem à tona é um pensamento muito menos voltado para o público, muito mais voltado para o mundo privado, muito mais voltado para um universo da casa, para o universo da vida pessoal, para o universo do que a gente tende a chamar de filosofia de vida, sabe? Do estratégias de bem viver. Né? E, nesse aspecto, o epicurismo e o estoicismo acabam sendo filosofias muito longevas, que duram ali 500, 600, talvez 700 anos, que de 323, quando, né, o Epicuro começa a fazer ali, produzir seu trabalho, até o fim do Império Romano, até o final da Antiguidade, né, quase ali o limiar da Idade Média, o pensamento epicurista e estoicista acabam sendo os pensamentos mais poderosos, mais vivazes, que tomam conta de todo o Ocidente, né, de todo o mundo ocidental. Então, é curioso que esses tenham sido, na verdade, a gente falou dos pré-socráticos, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, mas os mais populares, né, os pensadores, o pensamento mais popular de todo esse período da Antiguidade foi o pensamento epicurista e foi o pensamento estoico. Né? Então, vamos a eles. É interessante trazê-los assim de novo, de volta, para uma discussão, sobretudo nesse momento, né, que a gente vive, que é uma busca pelo prazer, uma busca pela calma. E peraí que eu fechei aqui, vamos abrir de novo. Eu não sei por que eu fechei. Bom, vamos lá. Wait a minute, please. Está abrindo. Vamos. Porque é um pensamento de uma busca de uma viagem, né, mais transcendental, mais de uma visão de mundo assim, que parece um pouco com o budismo, com as filosofias orientais, em que você precisa de uma conduta, você precisa construir um caminho pessoal, né, uma história pessoal, o Paulo Coelho chamava de lenda pessoal, para você construir essa identidade, né, essa ideia de felicidade mais claramente. Assim. Vamos ao... eu vou tentar compartilhar aqui. Deu problema em todas as aulas, esse compartilhamento, mas vamos ver se dá certo nesse exato momento. Agora vamos usar ele, né? Gente, deu um cansaço aqui. Bom, estão vendo, né? Do público ao privado. No plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto de autonomia de sua cidade, foi desfigurada pelo domínio macedônico, ocorrendo um declínio da participação do cidadão nos destinos da polis. Nesse contexto, as preocupações coletivas da polis cederam lugar às preocupações pessoais. A reflexão política enfraqueceu-se
e a vida privada tornou-se o centro das investigações filosóficas. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade, da vida pessoal e interior do ser humano. Formulam-se, então, diversos modelos de conduta, artes de viver, filosofias de vida, né? Vão teorizar e encontrar coisas sobre todo tipo de coisa para viver bem. Tá? O grande objetivo da filosofia sempre foi, mas passa a ser de forma muito mais vivaz, a felicidade. A felicidade, diz no dicionário, é um substantivo feminino, uma qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, uma satisfação, contentamento, bem-estar, boa fortuna, sorte, bom êxito, acerto, sucesso, votos de feliz êxito, congratulações, né? Tem etimologicamente a origem latina de felicitas ou felicitates, né? Prosperidade significa também isso, né? Prosperidade, ventura, essa ideia de felicidade. E aí a gente percebe que as perguntas, as questões passam a ser questões diferentes. Deixa eu ver se eu consigo colocar na apresentação, porque eu estava travando a apresentação. Vamos ver se dá certo aqui. Essas passam a ser as perguntas. Se o que nos move é, em última instância, o desejo de ser feliz, mas nem todo ato traz felicidade, como alcançar nosso objetivo? Considerando a fragilidade e a vulnerabilidade humanas, como devemos agir para levar uma vida feliz, ou ao menos não infeliz? Quais são as fontes da felicidade? Tá? O Sêneca vai dizer que o grande remédio para a raiva é fazer uma pausa, pensar. É aí que entra em cena o sábio, o filósofo. Responder de forma filosófica a essas questões envolve, primeiramente, formar uma ideia bem fundamentada sobre muitos outros temas, como é o mundo, quem somos nós, que lugar ocupamos no mundo, como conhecemos as coisas, que sentido tem a existência de cada um, e muitos outros problemas filosóficos. Todas essas respostas devem ser coerentes entre si, formando um sistema. Tá? Um sistema é um conjunto... Não, putz, interrompi o compartilhamento. Um conjunto de elementos em que um depende do outro, compondo um todo orgânico, coerente e organizado. As perguntas mudaram profundamente, né? Lá na nossa primeira parte do curso, quando a gente fala dos pré-socráticos, as perguntas eram outras, eram de onde viemos, qual a origem de tudo, né? A grande busca, a incessante busca dos filósofos pré-socráticos era a origem de todas as coisas, qual era o elemento crucial que dava origem a tudo. A pergunta crucial, fundamental do Sócrates era o que é o bem, né? Do Platão, o que é o bem, o que é a virtude, né? Então, assim, quando chega nesse momento histórico, e quando chegam nesses filósofos, em particular o Epicuro e o Zenão, que criou o estoicismo, a pergunta é: como é que eu faço para ser feliz? A pergunta se desloca do mundo, da cidade, da polis, né, do como fazer um mundo funcionar melhor, para como eu faço a minha vida ser melhor. Tá? Essa é uma mudança bastante significativa dentro do universo da filosofia e dentro do universo daquela conjunção ali, daquela constituição histórica, né? Vou retomar aqui porque eu tirei sem querer, tá? Bom, então, filosofar é uma experiência do pensamento que tem suas peculiaridades. Trata-se de uma maneira um pouco diferente de pensar sobre as coisas, que foge à rotina, ao automático, mas mesmo assim é acessível a todos, tá? Pensar é a única coisa que é de graça, gente. Pensar, ninguém pode impedir a gente de fazer.
cara pode ser preso, ele pode estar internado no hospital em estado terminal, ele pode estar num outro país em que ele não fala aquela língua, ele pode estar passando fome, ele pode estar morando num barraco, numa mansão ou na rua. Ele tem a possibilidade de pensar em qualquer dessas situações. Tá? Pensar não é uma coisa que é acessível a todo mundo, de fato. Não depende de um letramento, não depende da nossa capacidade financeira, não depende da nossa... claro que é mais gostoso pensar numa rede bacana, estou brincando, mas é livre, o pensamento é livre. Tá? Em alguma sociedade, você não pode expressar o pensamento, mas o pensar, não tem, até um cara da Coreia do Norte pode pensar. Ele certamente não deve amar o governante de lá, mas ele vai dar demonstrações práticas de devoção ao tal imperador, ao tal governante, mas ele no íntimo dele tal, deve estar pensando outra coisa. A não ser que a lavagem cerebral tenha sido muito, muito bem feita. Bom, então qual é a relação entre felicidade e filosofia? Pois bem, a relação é histórica, isto é, vem desde o nascimento da atividade filosófica na antiguidade grega, há mais de 25 séculos. Como a própria etimologia revela, a palavra filosofia é formada pelos termos gregos philos, amigo ou amante, e sofia, sabedoria. Portanto, filosofia quer dizer amor à sabedoria. E sabedoria, para os gregos, não era apenas um grande saber teórico, mas era principalmente um saber prático, tendo em vista que buscava atender aos que consideravam o objeto supremo da vida humana, ou o objetivo supremo da vida humana, que é justamente a felicidade. Tá? Assim, a filosofia apresentava-se como um conhecimento superior que conduzia à vida boa, isto é, que indicava como viver para ser feliz. E o filósofo se reconhecia como aquele que buscava, praticava e ensinava um método, um caminho para a felicidade. Essa era o grande objetivo, no final das contas, da filosofia, né, para esses pensadores, sobretudo nesse período. Mas não era tão simples assim, né? Então vamos ver. Que elementos, condições ou coisas tornam um indivíduo feliz? De acordo com textos antigos, os elementos mais desejados e perseguidos pelas pessoas em geral durante a antiguidade eram, e você vai perceber que continuam sendo, né? Os bens materiais e a riqueza, o status social, poder e glória, os prazeres da mesa e da cama, né? Bens materiais e riqueza sempre estiveram entre as fontes mais cobiçadas e pelas quais as pessoas mais se esforçam. Status social, poder e glória pode-se até matar por eles, mesmo quando as pessoas não são tão conscientes do valor que lhes dão. Né? Tantos reis e rainhas morreram, quantos papas morreram, quantos poderosos de empresas, donos, foram assassinados pelos filhos, pelos parentes, pelo cara que mais se confiava, né? Para querer, justamente por status social, por poder. Né? E as fontes básicas do bem-estar corporal, emocional, né? E tal, enfim, sempre se desejou muito. Aí, o Platão desenvolveu, um pouquinho menor, assim, só para enxergar melhor, o racionalismo ético, que foi, na verdade, iniciado por Sócrates, aprofundando a diferença entre corpo e alma. Argumentava ele que o corpo, por ser a sede de desejos e paixões, muitas vezes desvia o indivíduo de seu caminho para o bem. Assim, defendeu a necessidade de uma depuração do mundo material para alcançar a ideia de bem. Segundo Platão, o ser humano não consegue caminhar em busca da perfeição agindo sozinho. Necessita, portanto, da sociedade, da polis. No plano ético, o indivíduo bom é também o bom cidadão. Depois do período clássico grego, o estoicismo desenvolveu uma ética baseada na procura da paz interior e no autocontrole individual, fora dos contornos da vida política. Assim, o princípio da ética estoica é a apatia, ou apateia, atitude de entendimento de tudo o que acontece, e o amor ao destino, o amor fati, porque tudo faria parte de um plano superior
guiado por uma razão universal que a tudo abrangeria. Desse modo, atingia-se a ataraxia, ou a imperturbabilidade da alma. Tá? Essa ideia da alma imperturbável, né? Tranquilidade, de paz absoluta, ela é muito cara ao budismo, por exemplo, né? As meditações budistas e tal levam você a um estado de elevação espiritual e tal, que você se sente absolutamente imperturbável, né? A sua alma está ali inabalável. A ideia da ataraxia é essa. Mas os estoicos defendem essa ideia da apatia, mas não é apatia como a gente hoje tem uma interpretação da palavra apatia muito próximo de uma angústia, né, de uma sensação de desistência muito parecida, muito próxima de uma depressão, mas não é exatamente isso, né? É de uma tranquilidade, de uma percepção, de um entendimento de tudo. Assim, se eu entendi, eu fico num estado meio apático, meio sem grandes emoções e tal. Né? Essa é uma ideia estoica. E a ética do epicurismo, de forma semelhante, defendia a atitude do desvio da dor e procura do prazer espiritual, do autodomínio e a paz espiritual, que para o epicurismo era essa ataraxia, né? Essa paz espiritual, paz do espírito, paz de espírito, imperturbabilidade da alma. Tá? Sempre lembrando que a ideia de alma ainda está muito longe daquela ideia de alma cristã, né? A alma é uma parte, no caso aqui dos gregos, uma parte de nós, do corpo, né? O Aristóteles não acreditava que existisse, mas o Platão dividia em dois. Lembra que o Platão era dualista, pensava tudo em dois modos, né? O mundo das ideias, o mundo sensível. Então, para ele fazia sentido que existisse essa ideia de corpo e alma, tá? Dizia o Sêneca o seguinte: o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele viver muito, mas sim o viver bem. O Sêneca foi um dos grandes pensadores romanos, está bem longe do Epicuro, né, historicamente. O Epicuro está lá no final do século IV. O Sêneca foi contemporâneo de Jesus Cristo, do apóstolo Pedro, Paulo e tal. Ele até trocou cartas com o Paulo. E ele está ali fazendo uma defesa veemente do estoicismo. Olha que o tempo que passou, 300 anos, né, entre o surgimento desse pensamento epicurista e estoico e o pensamento e o Sêneca, o pensamento romano dele, né? Eu vou falar dele na próxima aula melhor, mas, enfim, ele tem na filosofia dele aspectos epicuristas e estoicistas, né, que se assemelham. Ele tem uma história muito interessante. Ele foi, assim como o Aristóteles foi preceptor do Alexandre, o Sêneca foi preceptor do Nero, aquele imperador romano louco que tocou fogo em Roma e tal. Então, obviamente que a vida dele não deve ter sido muito fácil. Bom, como nem todos os prazeres contribuem para uma vida feliz, como apontou Epicuro, podemos concluir que alguns prazeres são superiores a outros. Por isso o filósofo recomendava agir com prudência racional, isto é, avaliar a ação de cada um deles, né, de cada um desses prazeres. Né? Não é assim, não é qualquer prazer, não é qualquer minuto. Né? A ideia de felicidade por Epicuro é importante da gente pensar, porque é uma ideia de uma felicidade perene, construída para a vida, para sempre, sabe? É uma felicidade que não é essa alegria boba que a gente vive hoje, né? Não é uma felicidade imediatista, midiática, do agora eu sou feliz, amanhã eu não quero saber. Não, é de uma busca maior, né? Até porque essa felicidade midiática de hoje, ela nos torna o contrário, ela nos torna pessoas infelizes, que ficam sempre buscando a felicidade em cápsulas, em elementos curtos, estreitos, pequenos, que às vezes não se esgotam muito rapidamente e que você volta a um estado de infelicidade quase que permanente. Né? A busca da felicidade epicurista é ao contrário. Né? Você vai viver momentos de infelicidade, mas de uma maneira geral você é feliz. Tá? Se fizermos uma comparação entre os prazeres, veremos que, conforme assinalou o filósofo, alguns são mais duradouros e encantam o espírito, como a boa conversação, a contemplação das artes, a audição de música.
Já outros, movidos pela explosão das paixões, são muito intensos e imediatos, mas perdem sua força com o passar do tempo. Esse discernimento nos possibilita realizar uma escolha prudente e racional dos prazeres, evitando aqueles que podem produzir infelicidade. Desse modo, conquistamos a autarquia, isto é, o governo da própria vida, sem depender de elementos externos. E pela autarquia, conforme sustentou Epicuro, ascenderíamos à ataraxia, ou seja, atingiríamos, né, chegaríamos a esse estado de ataraxia, palavra de origem grega que designa o estado de imperturbabilidade da alma, caracterizada pela indiferença total ao que ocorre no mundo. Esse seria o objetivo último, a felicidade suprema dos epicuristas. Me parece, às vezes, eu não sei se é interpretação, mas me parece um pouco um estado um pouco alienante também. Né? Isso me incomoda um pouco. Mas fora esse dado, né? Porque para o Sócrates, para o Platão, viver fora do mundo político era impensável. Né? Pensar a filosofia para fora desse mundo da polis, né? Político de polis, não era nada razoável. Né? Por Epicuro, para eu atingir a felicidade, eu preciso excluir justamente o político dessa equação. Né? Então, nesse ponto, eles são bastante diferentes. Isso significa fazer uma distinção entre os desejos, que para o filósofo podiam ser classificados em 3 tipos: desejos naturais e necessários, desejos naturais e desnecessários, e desejos não naturais e desnecessários. Esses deviam ser extirpados das nossas vidas, tá? Não era natural, não era necessário, então não precisa. É aquele desejo que só nos faz ficar ansiosos, incomodados, e sempre com uma insatisfação permanente. Né? Então, naturais e necessários são os desejos de comer, beber, dormir, né, se vestir. Os desejos naturais mais desnecessários são o desejo de comer alimentos refinados, tomar bebidas especiais, dormir em lençóis luxuosos, né, vestir roupas de marca, né, faz parte de um desejo natural, mas não são necessários. Agora, desejos não naturais e não necessários, desejos não naturais desnecessários, seriam os desejos de riqueza, de fama, de poder, né, de chegar no ápice de alguma carreira. Eu sempre dou o exemplo do Neymar, acho que é bem sintomático. Assim, o Neymar, sei lá, o maior craque do futebol brasileiro há pelo menos 10 anos, um jogador de futebol extraordinário, é um dos melhores do mundo, obviamente, desde muito novo, muito jovem, mas tem um projeto em cima dele que é o projeto de ser o melhor do mundo. E aí você vê o Neymar sempre insatisfeito, sempre incomodado, sempre de mau humor, sempre com um riso meio forçado, meio falso. Ele está sempre arrumando encrenca. Né? Quem está sempre arrumando encrenca é porque não está feliz, está com algum problema. E por que isso? Porque tem um projeto em cima dele que a felicidade, talvez para ele, né, não conheço ele, mas talvez para ele só seja possível no dia que ele for o melhor do mundo. Agora, ele conseguiu tudo que ele podia querer na vida, muito mais do que a imensa maioria das pessoas no mundo conseguem, muito mais do que a imensa maioria dos jogadores de futebol no mundo conseguem. E ainda assim, você vê um dado ali de infelicidade nele permanente. Por quê? Porque ele tem desejos ali ainda que não são naturais, que não são necessários, mas que impedem ele de encontrar essa felicidade. Contentar-se com pouco seria o segredo do prazer e da felicidade. Com a expectativa reduzida, não há decepção, e um grande prazer pode advir de um simples copo d'água. Gozar o prazer eventual de um banquete ou de um cargo elevado não é proibido, mas não deveria ser desejado sempre, pois mais cedo ou mais tarde viriam a insatisfação, o desprazer, a infelicidade. Tá? Só há um caminho para a felicidade, segundo Epicuro: não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Se eu não tenho como conseguir aquilo, não adianta eu me frustrar absolutamente. Uma coisa é eu me projetar para conseguir alguma coisa na vida, isso é uma coisa. Outra coisa é eu desejar alguma coisa que é impossível, que não vai dar, que é muito maior do que a minha vontade de ter, né, de ser e tal.
Bom, segundo Epicuro, o prazer não é um mal em si, mas certos prazeres trazem mais dor do que felicidade. Tá? Eu também já falei isso na outra aula, mas a ideia do prazer para o Epicuro, né, que é meio que a base ali da filosofia dele, não é a ideia de um prazer de um prazer imediatista ou de um prazer em que você possa tudo. Né? É muito parecido com a ideia de democracia, na verdade, em que muita gente confunde ser a ideia de que a maioria, é o desejo da maioria que tem que valer. Não, a democracia é aquele modelo em que todos devem ser representados. Todas as formas de pensamento devem ser respeitadas, né? E não um desejo de um grupo, ainda que esse grupo seja a maioria. O prazer, então, para o Epicuro, ele representa um pouco esse ideal. O prazer não pode... Ele esbarra no lugar e no momento em que ele faz mal para alguém. Né? Se o teu prazer provoca dor, né, seu prazer é brincar de jogos mortais, jogos vorazes, não, jogos mortais, né? Jogos mortais, com um grupo de estudantes, né, ficar cortando um pedaço do dedo, fazendo... Né? Isso não é um prazer possível, né? Pode ter um prazer hedonista, enlouquecido lá e tal, mas não é um prazer epicurista. Você está fazendo mal a alguém, você está gerando dor a alguém, né? Então, não pode ser esse objetivo, nem o prazer de ninguém. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Para o Epicuro, a própria filosofia, a própria dedicação à filosofia, geraria felicidade. Mediante essa compreensão materialista do universo e do ser humano, o Epicuro sustentava que as pessoas também se livrariam de outro grande fator de angústia e infelicidade, que era o medo da morte. Diz ele, acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. Está lá na carta sobre a felicidade que ele escreveu. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Para o Epicuro, a morte era o vazio, era o nada. Então, um dos maiores motivadores de medo, de infelicidade, era justamente o medo da morte. Porque a morte, em quase todas as religiões, em mitologias, está associada a um sofrimento danado. Está associada a ir parar em algum lugar muito sofrido. Ou você vai para o inferno, ou para o purgatório, ou você vai para o limbo, para o umbral, para o Hades, né, ou submundo. São sempre lugares escuros, frios ou quentes, deletérios, em que você passa por muitas provações, até para se purificar e poder ir para um lugar melhor. Mas são sempre, mas sem ter uma certeza de que aquilo vai acontecer, sem ter uma certeza de que você passaria. É sempre uma sensação de dor e sofrimento, né, pela qual você vai passar. Então, para o Epicuro, isso é gerador de medo. E na cabeça dele, na filosofia dele, a morte nada mais é do que o vazio. Né? Ele diz lá, né, se nós estamos presentes, a morte não está. Se a morte está presente, nós não estamos. Então, não tem por que sofrer a morte é o vazio. Se a morte é o vazio, então, pro Epicuro, então não vai ter por que eu temer a morte. Tá? Acho que se confunde muito a ideia de temer a morte com a ideia de desafiar a morte. Tem uma galera louca aí que desafia a morte o tempo todo. Há uns atletas, uma garotada mais que se arrisca, que não está nem um pouco preocupada que tem muito pouco medo de morrer. Mas acho que tem muito... Mas esse desafio à morte não é a sensação de que a morte é o vazio. Né? É uma sensação de tentar vencer a morte por algum motivo que faz a sua cabeça ali. Então, são coisas bem diferentes, né? O Epicuro, quando muito jovem ainda, parte para Teos, que é uma cidade na costa da Ásia Menor, né? E quando criança ele estuda com o platonista Pânfilo, por 4 anos, e era considerado um dos seus melhores alunos. Certa vez, ao ouvir a frase de Hesíodo, todas as coisas vieram do caos, ele pergunta, e o caos veio de onde? Isso é uma lenda
mas é possível que tenha acontecido e tal, porque essas filosofias, os epicuristas, os estoicistas logo em seguida, eles têm muito claro a existência de alguma coisa algo que deu origem a tudo, né? Talvez influenciados pelo Platão, né? Pela ideia do demiurgo lá no Platão. Para eles é muito claro que podem existir os deuses, pode tudo existir, mas algo existiu antes para que essas coisas todas nascessem. E vão acabar dando suporte, um enorme suporte, para as religiões monoteístas, até um suporte teórico depois, para as religiões monoteístas que vão surgir ali, que já existiam ali na Ásia Menor, no Oriente Médio e tal, mas que vão começar a ganhar muito terreno dentro do Império Romano, né? Uma das principais causas de angústia e infelicidade, segundo Epicuro, são as preocupações religiosas e as superstições. Ele se refere aqui ao temor que certas crenças e religiões nos impõem. Por exemplo, os gregos temiam muito ofender seus deuses e serem terrivelmente punidos por eles. Também viviam sob o pavor de que forças divinas interferissem em suas vidas, mudando sua sorte ou tirando-lhes os seres queridos. Todo esse sofrimento poderia ser evitado, segundo o filósofo, se as pessoas compreendessem que o universo inteiro é constituído de matéria, inclusive a alma humana. Veriam que tudo o que acontece pode ser explicado pelo movimento aleatório dos átomos, que produz forças cegas e indiferentes ao destino humano. Ou seja, tudo é aleatório. Os átomos têm para eles, né, tinha uma aleatoriedade, acho que é assim que fala, que produzia as coisas, produziam seres vivos, produziam os seres humanos, produziam as pedras, produziam o planeta, produziam tudo, produziam os deuses, inclusive. Aqui o Epicuro segue a teoria atomista e mecanicista de um outro filósofo, um pré-socrático, que é Demócrito, né, que viveu ali entre 460 e 370 a.C., que foi contemporâneo, portanto, de Sócrates, né, e chegou a conhecer o Platão. Essa é a Carta sobre a Felicidade, o livro do Epicuro, que sobrou inteiro. Um livro bem pequenininho mesmo, assim, sei lá, do tamanho de um celular, um pouquinho maior. Em livraria, costuma ficar ali na bancada, perto do caixa. Foi tratado nos últimos anos como uma espécie de pequeno manual de autoajuda, né, para você ser feliz. Custa, acho que R$5, tal, se existe alguma livraria física por aí. E quem tiver ali aplicativo do Kindle, né, o Kindle, que é o aplicativo da Amazon de livros, você eventualmente vai achar esse livrinho por R$1, R$2, R$5, às vezes até de graça, naquelas promoções que a Amazon costuma fazer de vez em quando. Epicuro também dizia que quem espera muito sempre corre o risco de se decepcionar. Por isso, ele recomendava que as pessoas eliminassem todos os desejos desnecessários e se permitissem apenas os naturais e necessários, mesmo assim com moderação, né? Que é o que a gente falou um pouco antes, lá em cima no começo da aula. Aí, para terminar, eu vou ler um pedaço da Carta sobre a Felicidade, que é esse livro, né, o comecinho dele, que está aqui, né? Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Depois ele fala sobre os deuses. Em primeiro lugar,
considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum da divindade, ou seja, a percepção comum, ele tem lá suas desconfianças. Não atribua a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses, de fato, existem, e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção de que tem dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons. Emanados pelas suas próprias virtudes, eles só aceitam a convivência com seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Portanto, os deuses não estão preocupados com a nossa vida, estão preocupados com a vida deles. Né? Isso também, teoricamente, segundo o Epicuro, nos livraria do medo, das punições e castigos divinos. E, finalmente, a morte, em que ele diz: acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Isso é absolutamente crucial quando a gente pensa na sociedade de hoje. Né? Eu estava lendo um livro chamado Sapiens, estava lendo ano passado, né? Esse aqui, ó, do Yuval Harari, não, é Yuval Noah Harari, que é um grande livro, inclusive. E depois li esse ano o Homo Deus, que é uma espécie de continuação desse livro, no e-book, em que ele especula um pouco sobre a origem da gente, tal, vai dando muitos dados históricos, mas no Homo Deus, principalmente, ele vai um pouco especulando sobre o nosso futuro, né? Em que ele tem quase certeza absoluta que nós vamos virar androides, robôs. A gente não vai precisar construir robô, porque a gente mesmo está virando robô, né? Está virando máquina, a gente está virando androide, a gente tem próteses, enfim. A gente fica sacaneando as próteses do povo, mas a verdade é que as pessoas estão cada vez mais se colocando numa situação de virar mesmo robô, né? Botando silicone na perna, silicone no peito, trocando coração, botando válvula, fazendo uma série de... para sobreviver, obviamente, né? Mas a gente está... Uma geração, para a geração de vocês, por exemplo, ou dos meus filhos, que já vai ter uma expectativa de vida de quase 100 anos, né? Então, assim, daqui a 50, 60 anos, quem estiver nascendo vai poder viver 120, se nada acontecer de mal, se não tiver nenhum problema grave de saúde, né? Isso se encaminha para uma espécie que ele chama de amortalidade, de uma sensação de você não ser mais mortal, né? Não imortal, porque o imortal é aquele que não morre sob hipótese alguma, né? Ele sempre ressurge. Mas amortal, aquele que, em condições de uma temperatura e pressão, se não acontecer nada de mal, ele não morre, ele vai vivendo ad eterno, né? Se ele sofrer um acidente, uma explosão, não sei o que, aconteceu alguma tragédia, ele morre, né? Mas isso pode gerar um estado de absoluto pânico, né? De absoluta angústia para a sociedade, porque o fato a aceitar a finitude do tempo, aceitar que a gente está fadado a morrer, nos tranquilizaria em relação à possibilidade de eu me arvorar de uma série de recursos e de cuidados para que eu não morra nunca. Né? Deve ser uma sensação desesperadora, porque assim, você pode morrer, mas eu posso conseguir não morrer. Só que para eu conseguir não morrer, eu preciso tomar um cuidado extraordinário, sempre. Isso deve gerar uma angústia profunda. A sociedade vai ficando cada vez mais deprimida, cada vez mais entristecida. Então, eu acho interessante trazer a discussão sobre
sobre a morte, sobre a aceitação da morte, sobre o não medo da morte, sobre a aceitação da ideia de que a gente é um ser finito, né, que a gente nasce, cresce e morre, num momento em que a gente está começando a partir para transformar em realidade uma ficção, que é a possibilidade de você não morrer mais. Ainda nem ficção, mas em breve pode deixar de ser. Propõe, então, uma vida de contínuo prazer como chave para a felicidade, ok? Parece que a principal preocupação dos filósofos era proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma forma de paz de espírito, de felicidade interior em meio às atribulações da época. Um dos principais filósofos desse período, esse sobre o qual falamos hoje o dia inteiro, Epicuro, aconselhava que as pessoas se afastassem dos perigos e da intranquilidade da vida política e buscassem a felicidade da vida privada. Viva oculto, era um de seus mandamentos, tá? Que é justamente o exato contrário do viva se expondo, que é a máxima do mundo atual, né? Viva exposto, permanentemente exposto. Eu acho que a gente não tem como fugir desse mundo em que a gente vive exposto, até porque é o mundo que a gente vive, a gente tem que dialogar com ele, mas pensar e ter um pouquinho esse caráter assim de manter o privado no privado, né? Que é uma proposta do Epicuro, sempre vale a pena para que a nossa vida seja mais saudável, tá? Entre as novas tendências desse período, destaque para o epicurismo, o estoicismo, principalmente os dois, e também o pirronismo e o cinismo, sobre os quais falaremos em breve nas próximas aulas. O estoicismo na próxima, o pirronismo e o cinismo nas seguintes, e para a gente pular lá para o mundo romano posteriormente e tentar chegar até o final do ano na Idade Média, que é o que eu gostaria de alcançar, né? Chegar no final do ano falando lá do Santo Agostinho, Santo Inácio e tal, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, tal, os santos católicos que viraram pensadores, que trouxeram de volta, por um caminho bem torto, via o mundo muçulmano, o pensamento do Platão e do Aristóteles, tá bom? É isso, meninos. Acho que foi meninas, né? Tem um Breno ali, tá? Tem um Diego e tal. Tá? É isso a aula, assim, o Epicuro acho que fecha um pensamento, né? Essas duas aulas acho que fecham um pouco esse pensamento epicurista. Tem uma outra aulinha que está lá no canal, no YouTube, que é uma microaula que eu chamava, que é uma aula que eu dei ano passado, não era exatamente, não era nesse formato, a gente fazia uns vídeos pequenos, né, e postava na plataforma. Então tem uma microaula sobre o Epicuro, Epicuro e o Jardim da Serenidade, que está lá também numa playlist chamada Microaulas, uma coisa assim, de filosofia. Tá bom? É isso, meninos. Estamos finalizando, sextou, sexta-feira finalmente acabou. E agora divirtam-se com moderação.